6, que diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e estes que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso, Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Meus queridos irmãos, este salmo, ele tem um contexto no Antigo, claro, é um salmo de Davi, mas ele tem um contexto aqui também no Antigo Testamento, que é 2 Samuel, capítulo 7, e mais precisamente o versículo 16, que trata do pacto que Deus fez com Davi, o pacto davídico, e também tem contexto em Atos, capítulo 2, do versículo 25 ao 33. Se não vejamos, este salmo fica evidente aqui que ele trata-se do pacto que Deus fez com Davi. Inclusive, Davi, ele usa um subtítulo no texto hebraico, foi usado como o tesouro ou o ouro de Davi. Então, Davi considerou esse pacto com Deus como algo mais precioso da sua vida, mais importante da sua vida. E nós vamos discorrer aqui sobre 3 importantes pontos deste salmo. O primeiro deles, Davi, ele deixa claro do versículo 1 até o versículo 5, que todo crente, todo salvo, todo servo de Deus que tem o pacto de Deus, ele tem um perfil. E que do versículo 5 até o versículo 8 mostra as convicções, o salmista que mostra as convicções deste salvo que tem o pacto com Deus. E o versículo 9 até o 11 deixa claro que existem expectativas, que todo servo de Deus, todo salvo que tem o pacto com Deus, tem expectativas escatológicas, eternas e que são imprescindíveis, incalculáveis em valor e importância. Então vamos ver aqui o Salmo novamente, vamos reler, porque agora nós vamos estar vendo aqui o perfil de um crente, de uma pessoa, de um servo de Deus que tem o pacto, assim como Davi tinha. Veja só o que ele diz aqui no versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Então fica aqui claro que Davi ele expressa aqui a sua confiança. Então um servo de Deus que tem o pacto, ele expressa confiança. Em ti confio. Versículo 2. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Veja só, nas nossas Bíblias em português, a palavra Senhor, ela se repete. Davi diz, tu és o meu Senhor, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. No texto hebraico, no texto original, Davi estaria dizendo assim,
a minha alma declara a Yahvé, o Deus eterno, aquele que existe, mas aquele que, além de ser eterno e poderoso, ele fez um pacto comigo. Aí ele diz: Tu és o meu Adonai, Tu és o meu mestre, Tu és o meu Senhor soberano. Veja só que o perfil do crente que tem o pacto com Deus, ele reconhece que o Senhor eterno fez um pacto com ele e que ele o considera como o seu Senhor soberano da sua vida. Versículo 3, Davi diz assim: Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está o meu prazer. Os versículos 4 e 5 vão tratar aqui dos relacionamentos. Observe que o salmista ele é seletivo. Não que ele exclua as outras pessoas, que ele venha discriminar outras pessoas, mas ele considera de suma importância um povo que ele chama santo e que ele denomina de notáveis. Observe que Davi, ele olha com o olhar de Deus, porque você pode ver comigo aqui. Na época de Noé, no mundo pré-diluviano, o mundo estava completamente transtornado pelo pecado. Inclusive, Deus disse que seu espírito não poderia mais agir sobre a terra, na vida dos homens. Ou seja, aquela civilização estava condenada. Mas o texto diz também que existiam, naquele tempo, homens que eram gigantes, ou seja, de estatura, e homens de fama, homens grandes e homens de fama, homens de renomes, homens valentes, homens inteligentes, homens astutos, homens influenciadores. E nenhum deles, Deus se agradou de nenhum deles. De quem foi que Deus se agradou? De um que era insignificante, eu vou usar a expressão aqui. Por que ele era insignificante naquela civilização? Porque ele não tinha grande estatura, porque ele não era um grande guerreiro, porque Noé, ele não tinha astúcia, ele não era um influenciador. E por que eu estou dizendo isso? Você poderia perguntar para mim. O texto mesmo de Gênesis mostra, e o próprio Senhor testemunha, dizendo que o que fazia a diferença na vida de Noé e naquela civilização era que ele era um notável de Deus. O Senhor mesmo diz: Noé, ele achou graças aos olhos do Senhor, porque ele era um homem íntegro, temente a Deus, justo e andava na presença de Deus. Olha só a biografia deste homem. Então Davi, ele usa essa mesma expressão aqui. É um notável de Deus. Para ser um notável de Deus, é tão somente ter o temor de Deus, viver na presença de Deus, buscar viver em integridade na presença de Deus. E Davi diz assim: neles eu tenho todo o meu prazer. Aqui está mais uma característica do perfil de um servo de Deus. Ele vê em um servo de Deus de verdade, não importa se é famoso, não importa se é poderoso, não. Mesmo que seja um pequenino, mas este pequenino tem o perfil que Deus aprova, então, para este crente, trata-se de um notável de Deus, de alguém que é percebido por Deus aqui na terra. Muito bem, então vamos continuar aqui, porque Davi ele deixa bem claro no versículo 4 que ele não vai fazer parte com aqueles que amam a idolatria, que buscam a idolatria, que buscam idolatrar a personalidade. Inclusive o culto à personalidade, aos famosos, tem causado muito dano, tanto no mundo secular como também no meio evangélico. Muitas pessoas têm se deixado levar por influenciadores que até deturpam doutrina, e aqueles que vivem no mundo secular, que eles são famosos no mundo secular, arrastam pessoas para o uso de álcool, para o sacrifício de sangue. São movimentos que resultam em separação de casais, em adultério, em proliferação de doenças, no aumento do uso de droga, na iniciação de jovens no alcoolismo. Então Davi diz que eles fazem sacrifício de sangue.
E ele compara aqui ao culto a Moloque, onde crianças e pessoas eram sacrificadas aos ídolos. Vejamos aqui o perfil do servo de Deus. Reconhece o Senhor, ele conhece o Senhor como o seu soberano e confia nele. Ele olha com o olhar de Deus e percebe e prefere o relacionamento com aqueles que se voltam para Deus. E qualquer um pode se voltar para Deus. E eu vou continuar aqui, eu vou me estender um pouco mais, porque a partir do versículo 5 nós já vemos as convicções do crente que tem, ou daquele que é fiel, que tem o pacto com Deus. Quais são as convicções? Olha só o que diz aqui Davi no versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança. Observe bem, Davi, ele manifesta aqui a convicção, mas ele faz aqui uma declaração. É um ato testemunhal. Ele testemunha que ele já tem a herança e que esta herança dele é o Senhor. Ora, um dia Paulo disse para Timóteo: meu filho Timóteo, toma posse da vida eterna. Não fica com dúvidas quanto ao teu relacionamento com Deus, mas toma posse da vida eterna. Ora, meus irmãos, Davi, ele faz essa mesma expressão aqui dizendo, ele diz a mesma expressão dizendo, a minha porção, a minha herança é o Senhor. Então, aqui está a primeira característica da convicção de Davi. Aqui é um ato testemunhal. Vamos para o versículo 6. Ele diz assim, as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Aqui é uma declaração conceitual. É o conceito que Davi tem da herança, do relacionamento com Deus. É um conceito presente, vivenciado por ele. Ele diz, essa herança, ela é uma porção deliciosa. Ela caiu-me em lugares deliciosos. Quão formosa é a minha herança. Deliciosa e formosa. É o conceito que Davi tinha. Sabor de servir a Deus, sabor do relacionamento com Deus, visão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 7 continua as convicções de Davi. Ele diz, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Aqui é a declaração documental. Por que é documental? Porque o conselho do Senhor é a sua palavra. Porque Davi está dizendo aqui, eu medito nesta palavra aqui, nestas letras sagradas. De noite o meu coração se move. Eu quero dizer uma coisa para você. Nos reis daquela época, o único monarca que de noite tinha na sua cabeceira um exemplar da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, da Torá, do Antigo Testamento, era o rei Davi. E não só ele tinha, mas ele meditava, ele abria a Bíblia Sagrada, meditava e o seu coração se movia. Por isso que ele fez toda a diferença na sua vida enquanto um homem público, enquanto um homem do poder executivo, e Deus abençoou a nação através dele. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando ainda para finalizar esta segunda parte das convicções, Davi diz assim, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Aqui é a declaração relacional. Ele diz assim, eu busco o Senhor. Ele está dizendo, eu invoco o Senhor, louvado seja Deus. E porque eu invoco o Senhor, ele se faz presente em minha vida, ele é a minha companhia, ele me fortalece, ele me dá força e por isso eu continuo firme na jornada. E para finalizar, meus queridos irmãos, do versículo 9 ao 11, nós temos aqui a perspectiva, a expectativa de um crente que tem aliança, de um ser humano que tem pacto com Deus, que aceitou a proposta de Deus. Veja só o que diz aqui. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne repousará segura,
pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha só, Davi expressa aqui uma perspectiva de vitória. E não é qualquer vitória, é vitória sobre a morte. E ele aqui aponta para o seu descendente, que o Senhor no pacto disse para ele, em 2 Samuel 7,16, eu faço um pacto com a tua casa, com a tua família, e na tua descendência vai se levantar um Davi maior, mais poderoso, e ele terá a capacidade de vencer a morte e o inferno, e ele vai ressuscitar, e ele vai ter o direito de reivindicar o teu trono, de assentar-se no trono de Davi pela eternidade. Eu quero ler a palavra de Deus aqui rapidamente em Atos capítulo 2, a partir do versículo 30, que diz assim: sendo, pois, ele, Davi, aqui Pedro, ele se refere a Davi como profeta. E Pedro está aqui no discurso subsequente à manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então eu vou repetir. Sendo, pois, ele, Davi, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, ou seja, da sua descendência, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. E o versículo 31 diz assim: nesta previsão, dizia ele da ressurreição de Cristo, que a sua alma não seria deixada no Hades, na cova, e nem a sua carne veria a corrupção. Que maravilha! Então, 1030 anos antes, Deus mostrou para Davi a grande vitória, o significado daquele pacto não era apenas para o presente, não era apenas para a sua dinastia aqui na terra, mas falava de algo eterno, algo superior, algo maravilhoso, algo incomparável. Meus queridos irmãos, Davi, ele teve a antevisão da vitória de Cristo, do seu descendente, e que também afetaria até a ele e a sua família. Veja só, para finalizar aqui o versículo 11, que diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então Davi, ele tem a antevisão da vitória de Cristo na cruz do Calvário e no túmulo, e também ele tem a antevisão do céu. Esta palavra aqui, alegrias, que está no plural aqui na nossa Bíblia em português, ela tem um sentido no termo original de felicidade, de alegria de Deus, de alegria exultante, de divertimento. Então o céu é um lugar de delícias, é um lugar extraordinário, é o lugar mais lindo, é o lugar mais espetacular. O céu é um lugar que não é monótono não, como alguém pensa. Observe a terra aqui, observe apenas os biomas da terra, a natureza, como tem muita diversidade que os cientistas não conseguem pesquisar tudo, porque grande é a sabedoria de Deus. Imagine só o que Deus tem preparado para aqueles que aceitarem o seu pacto. Você já aceitou o pacto de Deus em Cristo Jesus? Então você já faz parte destas promessas, então você já faz parte destas bênçãos, então você já tem este perfil, então você já tem estas convicções, então você já tem esta expectativa. Se você ainda não aceitou, aceite. A proposta de Deus é esta, que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que ainda hoje você possa aceitar este pacto, porque ele não fez só com Davi, não. Em Cristo Jesus, ele está pronto para fazer este pacto contigo. Que o Senhor te dê graça, revelação do alto, no nome de Jesus. Amém.